adorando ao Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Que alegria poder estarmos na casa do Senhor, né? Nesse ambiente tão maravilhoso, esse lugar de adoração, onde nós já sentimos a presença do Espírito Santo, né? Você já sentiu a presença do Espírito Santo? Já sentiu Deus falando contigo, né? Então essa noite é uma noite maravilhosa que nós podemos estar na presença de Deus, né? Ele nos concedeu essa oportunidade. E não quero me demorar, quero agradecer a oportunidade. Quero ler com os irmãos no livro, no Evangelho, o segundo livro de Timóteo. Estou nervoso um pouco, tá, meus irmãos? A gente não prega muito, não fala. Segundo Timóteo, capítulo 2, uma palavra muito conhecida da igreja, né? Por certo, vocês já ouviram muitas pregações a respeito disso, mas me tem chamado a atenção esse conselho, né, que Paulo deu para o seu filho na fé, Timóteo, onde Paulo estava já vivendo seus últimos dias, né? Já estava preso, já estava sendo perseguido pelo imperador Nero, e ele queria deixar algo de importante para que fosse passado por gerações e gerações. Então ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu essa carta, né? A 2 Timóteo, que dando esse conselho maravilhoso para o seu filho na fé, que naquela época estava, né, pastoreando a igreja. E então ele deixou escrito assim no segundo capítulo, que diz assim, ó: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Essa palavra, meus irmãos, ela é uma exortação, ela é um ensinamento maravilhoso para a igreja, porque ela pode ser transmitida para nós, ela pode ser aplicada na nossa vida. Você e eu que somos um discípulo de Jesus, nós temos que ter em mente que nós não podemos estar com a nossa vida espiritual fraca. A nossa vida espiritual, ela tem que estar fortalecida. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo deu um conselho para Timóteo, dizendo: fortifica-te na graça. Então ele disse a Timóteo: entra, Timóteo, na palavra, te espelha na palavra, te fortifica na palavra, busca em conhecer a palavra, espelha-te na palavra, Timóteo, porque só assim tu poderás vencer as tribulações, só assim tu poderás passar por as provações que virão. E meus irmãos, não tem sido diferente na vida de nós, desde o momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Nós temos que ter a nossa vida fortificada, e para isso, meus irmãos, nós já temos também o exemplo do nosso corpo. O nosso corpo, ele é de carne, e ele vai ser também de alma e espírito, né? Mas o mais que nós vimos, e o que nós sentimos, e o que nós tocamos, é a nossa matéria, é a nossa carne. E isso, a medicina, ela já tem ensinado, ela já tem aconselhado a nós fortificar o nosso corpo. E como que nós fortificamos o nosso corpo? Através da medicina, é através de vitaminas, é através de suplementos, é através de coisas que deixam o nosso organismo em bom funcionamento. E vendo essas coisas, Paulo transferiu isso para a vida espiritual e disse para Timóteo aplicar na sua vida também espiritual, fortificando-se nas coisas de Deus. Ele disse: fortifica-te na graça. Ou seja, a graça, meus irmãos, é as coisas que Deus tem para nos deixar vivo perante a sua presença. A graça de Deus, ela nos deixa entrar na presença de Deus e de lá extrair coisas que nos fortificam espiritualmente, coisas que nos deixam fortes na hora da luta, porque coisa difícil, meus irmãos, é na hora da batalha, é na hora da doença, é na hora do desânimo. Você está fraco, você não tem força, né, irmão Maurício? Você não está perdido, está desorientado, e nós temos visto, meus irmãos, que o mundo, ele está andando num caminho de perdição, porque o mundo escolheu andar no caminho largo, e a Bíblia diz
diz que o caminho largo conduz à perdição. Então tudo que conduz à perdição, ela deixa o ser humano desorientado. Ele não sabe o que fazer, ele procura de um jeito, ele procura nas drogas, ele procura na bebida, ele procura na macumbaria, ele procura na feitiçaria, no espiritismo, e se esquece que Jesus é o Rei dos Reis, e se esquece que Jesus morreu na cruz do Calvário para deixar um homem, agora um novo homem. Esse homem espiritual, meus irmãos, ele é forte, irmão Nilton, na presença de Deus. Esse homem espiritual, ele não desanima na luta, ele consegue enfrentar as barreiras quando ele está revestido das coisas do céu. E como que nós podemos se revestir das coisas do céu, meus irmãos? Ora, nós já temos ouvido desde que eu sou pequeno, desde que eu era pequenininho, que eu fui criado na igreja, eu venho, pastor, escutando os meus pais, os pastores que eu ouvia pregar, os irmãos que já foram para a eternidade, homens de Deus simples, mas eles tinham uma mensagem só, irmão Jaime. Qual que era? Estude a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, busque ela para contigo, guarda ela no teu coração como um tesouro. E meus irmãos, quem faz isso fica forte na luta. Quem faz isso, ele passa por luta, não que não vai passar, mas ele passa por luta, ele passa por provação. Mas você vai ver que é depois da luta, depois da provação, esse irmão sai mais fortificado, essa irmã sai mais animada, porque ela canta um hino de louvores, porque o Senhor a ajudou a passar a luta, a tribulação. Lembram-se de Miriam, lembram-se de Moisés, aquele homem tremendo, aquele homem, aquele servo de Deus que tinha, aquele poder de transformar uma vara, um cajado em uma serpente diante do rei. Quando ele chegou diante do mar vermelho, a sua expectativa acabou, a sua esperança acabou. Ele olhou e disse: e agora o que vamos fazer? Ele clamou a Deus, e Deus disse: olha, Moisés, estende o teu cajado sobre o mar. E vocês viram o milagre que aconteceu? E o que aconteceu do outro lado? Do outro lado, Miriam cantou e louvou a Deus, exaltando. Por quê? Porque recebeu do céu algo que fortificou a sua fé. Então, quando nós estiver passando por problemas e dificuldades, por momentos tenebrosos que nós estamos passando, meus irmãos, se você tem observado, se você tem visto nas mídias, nos jornais, o mundo está numa aflição, o mundo está numa angústia, é reino contra reino, é país contra país, é só se preparando para criar bombas nucleares, é só se preparando para destruir um ao outro, e se esquecem de Deus, meus irmãos. Mas a igreja está aqui na terra para anunciar o evangelho de Jesus. Então você pode, meus irmãos, quando você estiver passando por dificuldade, você lembra-se de Timóteo, lembra-se de que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, ele disse: meu filho, não precisa fazer muita coisa não, mas te fortifica. Tu já sendo forte, tu já estando na presença de Deus, fortificado, revestido com a palavra de Deus, Timóteo, você vai vencer. Vencer quem? Os lobos devoradores que virão, Timóteo, para tentar dispersar o rebanho de Deus. Mas você vai ter uma palavra firme, Timóteo. Você vai ser o exemplo, Timóteo. Por quê? Porque confiou na força de Deus. E quando o apóstolo Paulo aqui diz para ele se fortificar, ele estava dizendo: olha, Timóteo, não fortifica-se em mim, tá? Tu pode ter um exemplo de mim, pode seguir meu exemplo, mas não esteja eu como o teu sustento. Fortifica-te na graça, fortifica-te em Deus. É o Senhor que nos dá força, meus irmãos. É Ele que abre o mar vermelho, é Ele que faz abrir o sol, é Ele que faz abrir todos os caminhos que estão fechados. Basta nós confiar em Deus, basta nós acreditar, Não podemos pensar que Deus, Ele vai ser como o nosso empregado, que a hora que nós clamar Ele, de qualquer jeito, Ele vai atender. Não, Ele precisa passá-lo por um processo. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça de Jesus Cristo, como uma planta se fortifica na terra quando ela cresce.
Porque uma planta, quando ela cresce, que dá a sua semente e o seu fruto, ela começa a crescer para cima. Mas, meus irmãos, até ela chegar no momento de dar o fruto, até ela chegar naquele momento de nós lá apanhar aquela laranja, né? Nós ir lá apanhar aquela goiaba e se deliciar com aquela fruta, ela também passa por um processo. Elas vêm com as suas raízes, e as suas raízes vão profundamente, meus irmãos, para baixo. E isso às vezes é o nosso problema. Nós somos difíceis de entender que é preciso descer na presença de Deus. Nós queremos somente subir, nós queremos, é muito bom subir, né? É difícil descer, mas temos que entender, meus irmãos, que as coisas espirituais, para ela permanecer, para ela ter fundamento, é como Jesus disse: o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque quando vem os ventos, quando correrem os rios, né? Quando descerem a chuva, baterão contra aquela casa, mas se ela estiver firmada na rocha, se ela não vai cair. Mas se ela não estiver firmada na rocha, vai ser grande a sua queda. E assim, meus irmãos, nós vimos as plantas, né? Quando elas são bem firmadas, é difícil de um vento derrubar. O vento bate, né? Tem a palmeira, que é muito falada, que ela bate o vento forte e ela se dobra, mas não se arranca. Por quê? Porque ela tem mais raiz do que para cima, meus irmãos. E às vezes nós temos que ter esses exemplos, né? E esses exemplos estão onde, Claudésio? Na Bíblia, está tudo escrito aqui. Basta nós abrirmos a Bíblia, o nosso coração, para ouvirmos Deus falar conosco. Muitas vezes saímos de nossa casa dizendo: hoje eu quero que Deus fale comigo, porque se Deus não falar comigo, eu não vou mais na igreja. E fica esperando que alguém se levante e vá lá e coloque a mão na sua cabeça e entregue a profecia. Mas, meus irmãos, lembre-se que a partir do momento que você abrir essa poderosa palavra, é Deus falando contigo, é Deus falando com você. Não importa o lugar que você vai abrir, quando você abrir e ler, você vai ver que o Espírito Santo te guiará para ali, em algum trecho da palavra, te dar um ensinamento, te dar o fortalecimento que a tua e a minha alma e o nosso espírito precisam, porque só assim nós conseguiremos ficar firmes na presença de Deus, fortificando-se na graça de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quantos podem agradecer a Deus?